Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos aqui com Shaira Mana Josi, uma rapper, poeta, MC. Linda, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda. Olá, boa noite a todas e todos. Boa noite, Hélia. É um prazer estar aqui e te conhecendo também. E eu vim para esse bate-papo, né? Vamos lá trocar essas ideias, né? A gente deve ter muita coisa para falar, né? Mana Josi, me diga uma coisa. Como é ser mulher no rap? Olha, vou te falar, não é fácil, não. É muito difícil, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo ali provando que a gente é capaz, provando que é possível estar ali naquele espaço, que a predominância é masculina. A maioria das vezes a charada impera, mas a gente sempre teve lá no começo. E lá se vão 24 anos de movimento hip hop aqui no Belém do Pará, que eu faço parte. Consegui fazer meu nome, bastante conhecida, mas a cada dia a gente sempre tem alguma coisa para estar, né, fazendo enfrentamento ali. Você é poetisa. Você conversou comigo e disse que a poetisa é bem forte, você. Então, quem nasceu primeiro? A MC, a rapper ou a poetisa? Olha, eu acho que os dois, só que aí eu só vim me dar conta dessa pegada mais da poesia faz pouco tempo. Mas o rap, ele é ritmo de poesia, então para eu poder compor os meus rappers, eu precisava primeiro, né, ter ali o poema e depois musicar. E aí eu só fui me dar conta da poesia em si quando eu tirei o ritmo. E isso aconteceu porque eu sempre participei de muitos eventos, principalmente dos movimentos sociais. E aí a gente chegava em algum lugar, não tinha como plugar o meu beat, ou não tinha uma caixa amplificada, não tinha um microfone. Eu não ia deixar de mandar minha mensagem, né? Então vai capela mesmo. Então tirava o ritmo e começava a declamar. E nessa pegada do declamar, eu percebi que as pessoas prestavam mais atenção do que quando eu cantava. Parecia que a mensagem ela ia direto. E aí eu percebi, poxa, nossa, acho que a parte escrita assim ela é mais potente. E aí eu passei a catalogar algumas coisas que eu já tinha, que eu escrevia desde 15 anos. E aí eu fui entender que eu já estava nesse caminho da poesia, né, da escrita há bastante tempo, só que eu não tinha me dado conta disso. E aí foi quando eu tirei, desengavetei minhas folhas amareladas, que eu costumo chamar, né? Nós mulheres, a gente sempre escreveu. É difícil a gente encontrar uma mulher que não escreva, né? No momento de dificuldade, de dor, de inquietação. E aí engavetava, porque para mim isso não tinha importância. Quando eu desengavetei de lá, minha filha não sabia o quanto era potente, e aí já logo publiquei livro, cheio de trabalhos acadêmicos aí que tem texto meu, livros em outros estados, enfim, explodiu a coisa. Bom, já que você falou neles, nos livros, me conta um pouco da literatura, da tua poesia, dos teus livros. Então, o primeiro livro foi o Poesia, né? Que eu tô até com um aqui. Esse aqui daí é uma boneca, porque já esgotaram o que eu tinha, é esse aqui. E aí esse ano foi publicado pela editora Letras Periféricas, de um grande companheiro aqui, que é o Preto Michel. Mas a primeira tiragem dele foi feita artesanal. Pensando naquela pegada lá, né, da poesia, da geração do mimeógrafo, porque eu não tinha grana, né, para pagar uma editora, tudo. E aí eu tinha um computador, eu tinha uma impressora, ainda bem que a gente não tem mais mimeógrafo, né, mas a gente tem uma impressora caseira. E aí eu me sentei à frente do meu computador e me propus a montar o meu livro. Fui, montei e coloquei ele na rua. Vendi bastante livros, levei, também fui convidada a participar da Feira da Diversidade Sexual, Feira Literária da Diversidade Sexual em Fortaleza, e acho que foi em 2018. E aí vendi muitos, muitos. Quando foi agora esse ano, eu coloquei mais alguns poemas e publiquei por uma editora, tudo certinho. E o outro é o Poesia que Protege, para ler, brincar e alertar,
que foram poucas tiragens, eu pretendo relançar também, que foi pensando um pouco na questão das crianças e dos adolescentes. Então, eu peguei o Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns artigos ali, e transformei eles em poema, para ficar bem fácil de ler, para os professores trabalhar em sala de aula, para a família, para a criança entender, e uma pegadazinha de Amazônia, né, daquilo que a gente tem das nossas lendas amazônicas. Tem um poema lá no Poesia que Protege, que eu escrevi ele depois que fui fazer uma viagem para o município de Cametá. Eu estava vindo na balsa, lá no meio do rio, vi um pescador, sozinho numa canoa bem pequena. Eu fiquei imaginando a vida dele e tudo. Aí escrevi lá um poema sobre o pescador. Mana Josi, Feira do Livro está aí na porta, né? Tu vai participar? Sim, vou. E como? Nossa, eu estou muito feliz. Eu vou estar participando com o meu coletivo, né? Eu sou coordenadora e fundadora do coletivo chamado Islã Andaras do Norte, que é um slam de poesia que inicialmente ele surgiu com a proposta de agregar mulheres e incentivar a produção de literaturas a partir das suas vivências, são as poesias, poesia marginal periférica. Só que nesse tempo todo, foi em 2017 que eu fundei esse coletivo, só que a partir de um dado momento a gente acabou transformando ele em algo maior, né? Um coletivo maior, então a gente fica com algumas apresentações, inserimos pessoas LGBTQIA+, dentro que era antes exclusivo para mulheres, com um espaço chamado Corpo Poético, e a gente vai estar lá na Feira Panamazônica apresentando o Sarau Dandaras do Norte. E também eu vou estar participando de um bate-papo, relançando o meu livro, esse poesia vai ser relançado lá também, um bate-papo e uma sessão de autógrafos sobre o meu livro. E eu fico muito feliz que depois de mais de 24 anos na luta, você está sendo reconhecida. Ainda não é como a gente quer e precisa, mas já está colhendo os frutos, não é? Qual é a tua mensagem para as mulheres que estão começando agora, seja na cultura popular, seja no hip hop? Eu acho que uma das mensagens assim principais é não desistir. Não desistir e acreditar que é possível de transformar essa sociedade. Porque se eu tivesse desistido lá atrás, quando me falaram que eu não podia, né? E até mesmo para nós mulheres, no seio familiar é muito difícil, a gente não consegue apoio dos nossos familiares, dos pais, né? Seja quem for, quem seja nossos responsáveis. Se eu tivesse parado lá, eu acho que muitas mulheres não estariam hoje. Porque eu já fundei muitos coletivos e sempre pensando nessa questão das mulheres, sempre foi voltado para mulheres. E aí já surgiram muitas meninas aí que hoje estão escrevendo, são poetisas, outras estão no rap, e outras estão aí vivendo a sua vida consciente, né, e entendendo do nosso papel nessa sociedade. Então, dentro da cultura, principalmente a que eu venho, que é uma cultura em que a predominância é masculina, e tem outros segmentos também, né, é nunca desistir. E acreditar que nós somos capazes, sim. Nós sempre fomos capazes, nós sempre estivemos em todos os espaços. Só que o protagonismo não era nosso. Para quem está conhecendo o rap agora, nesse papo, qual é a diferença entre MC e o rapper? O MC, como a própria sigla representa, é o mestre de cerimônias, MC, o mestre de cerimônias. Num contexto mais histórico do hip hop, é aquela pessoa em que fazia umas falas em cima das batidas, e que animava as festas de rua que acontecia inicialmente nos Estados Unidos, no bairro do Bronx, onde surgiu o hip hop. E já o rapper, ele é quem canta, né? É aquele responsável pelas composições, as letras mais elaboradas e cantar o rap. E aí surge o rapper. Mas às vezes a gente confunde um pouco, porque hoje nós temos as batalhas de MCs, que são batalhas de improviso. É aquele tipo de. Uma disputa de improviso. E geralmente quem está lá são os MCs. Mas quem compõe também música, os rappers, eles às vezes participam. Eu sou uma rapper que tenho medo de fazer batalha. Mas eu sou mestra de cerimônia porque eu sempre estou realizando eventos e eu estou lá, né, nessa animação, fazendo essa animação, fazendo a parte do entretenimento. Temos carimbó, temos lundu, temos lambada, temos uma infinidade. Por que tu te apaixonaste pelo rap?
Olha, eu acho porque o rap, ele vinha muito dialogar com a minha realidade, enquanto uma mulher de identidade negra, periférica, e fazer com que eu conseguisse entender o espaço em que eu vivia, né? Tudo que acontece dentro da periferia. E também servir como um instrumento de denúncia, né? Das nossas mazelas sociais, das injustiças que acontecem. Então, quando eu comecei, eu escutava Racionais MCs, foi o que chegou primeiro para nós aqui no Pará. Racionais MCs, mas antes tinha um que era o Rap Brasil, né? Que é umas músicas que a gente canta até hoje. Mas esse Rap Brasil, na época, hoje eu já tenho consciência que ele era meio que uma mistura de funk e a gente achava que era o rap. E aí depois o Racionais MCs vem com aquelas letras falando de uma realidade, né, de São Paulo, especificamente de um homem negro, periférico, e falava de tudo que acontecia ali, e eu achava isso muito parecido com a nossa realidade. Só que quando eu conheci as pessoas, principalmente os meninos do movimento hip hop, eles já começavam a compor a letra deles, eles falavam de uma realidade, mas falavam de uma realidade muito masculina, muito deles. E eu queria também falar da minha realidade. Então, se alguém poderia, tinha propriedade para falar, seria eu. Eles não poderiam falar por mim, porque eles não são mulheres, não sentem na pele que uma mulher negra sente, ainda que sejam negros. E aí foi que eu comecei a me lançar e escrever as minhas letras. Me apaixonei pelo rap, principalmente por ele ser um estilo livre, em que eu posso cantar é, escolhi o tema, qualquer tema eu posso falar, né? Cabe palavrão? Cabe. A gente vive numa sociedade que a gente pisa em ovos, mas todo mundo fala palavrão, né? No momento que a gente tá pé da vida, a gente fala palavrão. E às vezes o rap, ele é meio que apedrejado por conta disso, né? Ah, porque fala palavrão? Ah, porque o pessoal, né? Os maloqueiros, só a gente drogado. Mas a gente para pensar, em todos os segmentos, até nos mais elitizados, tem pessoas que utilizam. Nem por isso, né, eles sofrem com esses rótulos. Por que que é apenas o hip hop? Porque ele surge da periferia, porque ele é uma cultura negra, e aí vem toda aquela ideia dos preconceitos em cima de toda a cultura que ela surge da população negra. Rap há 20 anos atrás e o rap hoje. Como é que nós estamos? O Olha, que evoluiu? Quantas mulheres já estão na cena? Me fala. de mulheres, eu posso te dizer que existem bastante, né? Tanto a nível de Pará, quanto fora daqui do Pará. Né? E em termos assim de qualidade, eu acredito e eu ainda costumo escutar mais as letras do passado, porque elas tinham um compromisso maior até mesmo com o ativismo, né? Hoje a gente vê, e infelizmente eu não posso nem julgar essas pessoas, né? Alguns desses cantores e cantoras, eles trazem uma composição que é para vender mesmo. É para fazer sucesso, é para ganhar dinheiro, e tu sabe muito bem o que é que vende, né? O que vende coisas assim que não trazem uma reflexão, que não tem uma contribuição, não tem um compromisso com as causas sociais. Então, eu vejo muito oba-oba, muita música para vender mesmo. Poucos conscientes, tanto que as letras que elas trazem uma mensagem mais reflexiva, mais consciente, elas não estão na grande mídia. A gente precisa conhecer. Geralmente a gente conhece quem são esses compositores, essas compositoras, a gente já vai direto lá e busca e escuta porque é isso que eu quero ouvir, é isso que eu quero refletir. As minhas letras, elas são muito reflexivas. Então, raramente eu estou em algum programa com maior projeção. Agora que eu apareci recentemente, fui convidada para um programa da TV Cultura, né, que ainda vai ser exibido, eu gravei essa semana, mas eles já estavam há muito tempo, os meninos lá, né, porque é uma coisa que vende. Então, a diferença é essa. Né? E como eu te falei, não tem nem como julgar, porque às vezes eles vêm de um local tão difícil de você alcançar alguns patamares que se não for através da cultura, se não fosse vendendo assim, não tem como. Agora me diz, aonde a gente encontra a Mana Josi? Olha, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, eu posto muita coisa. Às vezes eu fico postando coisas assim da minha carreira e coisas pessoais, mas eu acho que tudo faz parte, porque eu sou Sim. constituída por isso tudo e as minhas letras elas trazem o que eu vivo no dia a dia. E em termos de música, eu só tenho uma música gravada com qualidade, que é no Spotify. Palavras são palavras, o nome da música, né? E ela traz uma reflexão muito bacana sobre o nosso papel na sociedade, né? A gente fazer o controle social, pensar em política, né? A política
a partir do momento em que a gente se entende quanto cidadão e cidadãs de direito, né? Fazer esse controle social de quem são os nossos gestores, nossas gestoras públicas, e falar sobre a importância da educação. Então, assim, uma linguagem bem simples, mas é essa a mensagem. E aí a gente encontra lá. Esse ano eu vou ver se eu consigo investir, né? Hoje eu sou servidora pública federal, eu fui nomeada recentemente, final do ano passado, de 2021. Então já é assim uma estabilidade, né? Posso dizer que agora eu posso respirar um pouco mais tranquila, não estou vivendo exclusivamente da arte, então eu posso investir um pouco mais. E aí eu pretendo investir um pouco nisso aí, na qualidade e colocar minhas letras na rua. Tem um monte de letra aí que o pessoal precisa ouvir. Então, no mais tardar, em 2023, teremos música da Mana Josi em todas as plataformas digitais. Com certeza, estamos trabalhando para isso aí. Fazendo os videoclipes, colocando na internet, e aí vamos explodir, na verdade? Vamos nessa, só falta isso. Para coroar minha carreira, minha trajetória, é isso. Eu acho que no momento em que, se eu pudesse dizer assim, uma coisa que eu sonho é isso. O meu sonho é esse. Porque é difícil se a gente não investir, né? Se eu não tiver como investir, e eu percebo muito isso dentro do movimento hip hop, a gente não consegue apoio das pessoas. E aí volta aquela ideia, né, do o homem e a mulher dentro desse espaço. Os homens geralmente eles se ajudam. E algumas mulheres ajudam os homens, né, a projetá-los. Mas a mulher para mulher, dificilmente a gente consegue. E eles não vão nos estender a mão, porque a ideia deles, né, é sempre que a gente fique para trás. Então, se não for dessa forma, não tem como sonhar, né? Então, prova disso sou eu, hoje, 24 anos de movimento hip hop, e eu não tenho nada, e conheço muita gente, conheço gente pra caramba que tem equipamento que poderia dar uma força, mas não dá. Mas é isso, a gente vai correr atrás aí. Shaira, você é valorizada, o teu trabalho é valorizado financeiramente falando? Então, Elia, foi muito bom teres tocado nesse ponto. Por quê? Vou te falar. Tem mais ou menos, eu acho que antes da pandemia, eu comecei a colocar nas minhas redes sociais, né, e dialogando já com as pessoas, com os meus seguidores, sobre essa questão da valorização do meu trabalho, porque estava acontecendo muito assim e ainda hoje acontece. As pessoas entram em contato, né, pelo WhatsApp, olha, manda, então a gente gostaria que tu fosse te apresentar em tal lugar, assim, assim, dá para te vir? Aí sim, mas qual é o recurso que vocês têm? Ah, a gente não tem recurso, a gente pensou que pudesse vir. Ah, mas é assim, olha, a gente vai divulgar o teu trabalho. Teve uma dessas aí, que eu até, né, eu fui meio indelicada, mas depois pensei que tinha que ser assim mesmo. Falei, olha, para eu ser conhecida, vai lá no Google e coloca Shaira Manajose. Vai ver que eu tenho trabalho até fora do estado, entendeu? Então, essa parte aí, eu já passei desse patamar. Então, as pessoas precisam entender que o que eu faço, ainda que eu vá declamar um poema, que eu vá cantar um rap, que eu vá participar de um bate-papo, é trabalho. Porque eu tenho toda uma estrutura que eu preciso investir para poder produzir esse trabalho, fora o intelectual. Porque se a gente for colocar na ponta do lápis o intelectual, eles não vão querer pagar, entendeu? E aí eu comecei a estabelecer essas regras. Você quer me contratar, né? Primeiro, qual é a proposta? E aí eu vou ver se cabe. Alguns queriam até dar somente o transporte. Não, mas eu vou te dar o do transporte. Gente, eu não vivo do transporte, porque se der um problema no meu computador, eu preciso pagar um profissional para consertar. Eu preciso ter uma internet para eu poder me comunicar com as pessoas, fazer minhas pesquisas. Então, tem toda uma estrutura que a gente precisa investir. E a gente precisa entender que isso é trabalho, porque para nós aqui no nosso estado, a gente já tem uma dificuldade muito grande de valorização desse nosso trabalho, mas paga uma fortuna para quem vem de fora. E às vezes a qualidade, não querendo depreciar, porque eu acho muito chato a gente falar isso, né? Mas é importante. Às vezes o trabalho de fora e não tem a mesma qualidade que a nossa, e é bem remunerado. Então a gente precisa pensar nisso. Agora, o coletivo Dandaras do Norte, como eu te falei, a gente tem um tipo de trabalho que a gente coloca para as apresentações, né? Para os saraus, fora as edições que acontecem mensalmente do Dandaras, que é a competição da poesia. E aí já aconteceu muito de convidar, eu queria as Dandaras aqui, dá para vocês virem e tal. Sim, mas qual é o recurso que vocês têm? Então, entender
que é um grupo de pessoas, sendo individual um grupo de pessoas, esse trabalho precisa ser remunerado. Bom, querida, agora vamos fazer uma coisa muito gostosa. Vamos ouvir a tua poesia? Vem rimar, vem cantar, vem, mostra o que pensa. Mulher tem atitude, dê a sua sentença. Vem rimar, vem cantar, vem, mostra o que pensa. Mulher tem atitude, dê a sua sentença. Mostra a tua cara, tua conquista. É falsa liberdade, tá exposta na revista. Viver do teu trabalho é bem melhor do que de brisa. Mostra teu conceito, senão logo te escraviza. Se sabe, manda rima, se não sabe, improvisa. Eu sou do movimento, tenho muito pra lutar. Aqui é Mana Josi, diferente do meu Pará. Bom, mundo, agora que nós já vimos e ouvimos o trabalho da Shaira, o que é que eu digo para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem mulher guerreira, aqui sempre tem artistas da Amazônia levando o seu trabalho com dignidade, com luta, colocando a mulher em cena, como a queridíssima Shaira. Mana Josi, obrigada, querida, pela tua participação. Sucesso para você. Obrigada de verdade. Agradeço muito, muito mesmo esse convite. Nossa, a hora voa, né? O bate-papo estava tão gostoso. E eu também queria agradecer todo mundo que ficou, né, aqui assistindo a gente e pedir para me seguir nas redes sociais. É no Instagram, @Shaira_Manajose. Tenho página Manajose MC, Facebook, Shaira Manajose e também Islã Dandaras do Norte. Islã Dandaras do Norte Oficial, @Dandaras do Norte Oficial. Tá bom? E é isso, gente. Beijo. Elia, prazerzão. Obrigada, linda. Tchau.